Graça e paz novamente. Que bom que você está acompanhando a nossa série sobre decisões. E se até aqui o seu coração balançou por decisões que você tomou e que mexem com sua alma e que você não sabe o que fazer em relação a elas, eu queria te apresentar hoje o Deus da segunda chance. Um pastor que caiu em pecado sexual e se afastou do evangelho, da igreja, e caiu sua vida ministerial em desgraça total, disse que é como se estivesse descascando uma cebola, e à medida que você vai descascando uma cebola, cada camada vai saindo, camada após camada, e quando você chega no meio não há nada. E aí ele disse: no final de tudo, todos me abandonaram e não restou nada, apenas eu e Deus. E ele disse que teve vergonha, perdeu os amigos, foi desprezado. E a expressão dele foi: como eu posso me levantar? Porque toda vez que eu amanheço, eu fico pensando: como eu posso recomeçar e dar um passo após o outro? Como continuar a vida? A palavra de Deus para o nosso coração hoje é que o Calvário trouxe um significado de que é possível haver um novo começo para as nossas vidas. Muito do que fora perdido não poderia jamais ser recuperado, mas nem tudo estava perdido. Precisamos ser restaurados à comunhão com Deus, começar de novo, desfrutar de pequenas bênçãos nesse caminho, para que elas nos tragam a memória, a lembrança de que Deus nunca nos deixou de lado. E à medida que o tempo passar, mais e mais graça será acrescentada à nossa vida. Mas aí você vai me dizer: mas pastor, a vida dele nunca mais será a mesma. É verdade, a vida dele nunca mais será a mesma, porque o pecado muitas vezes destrói o casamento, destrói o ministério, afeta os filhos. Entretanto, a vida de Adão e Eva também não foi mais a mesma. Mas mesmo assim, Deus proveu para essa família no Éden vestimentas feitas pela sua própria mão, que restauraram o seu relacionamento por meio do sacrifício. Todos nós nascemos no caminho errado e permanecemos necessitando da graça de Deus. Ele faz por nós o que fez com aquele casal. Tudo o que podemos fazer é lhe entregar os cacos que sobraram das nossas decisões erradas e confiar nele, para que ele cure a nossa alma. Sim, um animal teve que morrer para proporcionar a vestimenta adequada para Adão e Eva. E Jesus morreu para que o nosso pecado pudesse ser adequadamente coberto. Lembre-se disso. O propósito da cruz é reparar o irreparável. Ela é a resposta de Deus quando parece que os pedaços das nossas vidas jamais poderão ser reagrupados. É por isso que a palavra diz em Romanos 10:11 que todos os que depositam a sua confiança em Deus jamais serão envergonhados. Eles jamais poderão ser destruídos de forma definitiva por completo. Sabe, Adão e Eva foram os primeiros, mas não são os últimos a tomarem um caminho errado na jornada de suas vidas. Mas graças a eles, todos nascemos no caminho errado e carentes da graça de Deus.
E felizmente, quanto maior for o nosso pecado, tanto maior será a graça de Deus para conosco. A palavra diz: veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus promete transformar as maldições em bênçãos e as nossas falhas em pedras de apoio. Embora Adão e Eva estivessem adequadamente vestidos e com a comunhão restaurada diante de Deus, as consequências cruéis do pecado continuaram repercutindo ao longo da história. Todos carregamos as marcas das nossas quedas. No entanto, Deus os apanhou ali mesmo, onde estavam, e os colocou em uma nova jornada. Eles não caminhariam mais com Deus no jardim, mas, junto com a sua descendência, continuariam a manter a comunhão com Ele em função do seu pecado já estar redimido, coberto. As consequências da sua decisão desastrada não seriam revertidas. Eles, porém, continuariam a servir a Deus por meio do cultivo da terra e do povoamento do planeta. A serpente não conseguiu impedir que Deus lhes concedesse o perdão e a graça. Como resultado da decisão errada de Adão e Eva, o pecado e a graça agora existem lado a lado. Com as maldições vieram as bênçãos. Com os crimes também veio a misericórdia. O ódio existe, mas o amor também existe. O desespero tem como sua maior inimiga a esperança. Embora essa graça seja oferecida a todos, não é desfrutada por todos. A graça é abundante para aqueles que têm a humildade para recebê-la. Aqueles que se apegam às suas folhas de figueira, isto é, confiam em si mesmo, na sua própria bondade, continuarão frustrados, tomando decisões que parecem certas, mas que sempre os levarão a um beco sem saída. Nunca se esqueça, serão apenas folhas. Eles podem desfrutar dos seus sucessos neste mundo, mas ao final não encontrarão nada que os leve à vida futura. Jesus contou uma história a respeito de 2 homens que acreditavam na graça. Contudo, somente um deles experimentou o milagre da aceitação de Deus. O outro, apesar de ser uma pessoa boa, foi rejeitado por Deus. Lucas, quando registra essa história no Evangelho, que é uma história bem conhecida, fala de um fariseu e de um publicano que estavam juntos no templo. O fariseu orava em pé e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Nem sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Se nós pensarmos que ele estava se vangloriando, nós também precisamos nos lembrar que ele cria na graça. Ao agradecer a Deus porque ele não era como os outros homens, estava na verdade dizendo: eu só ando pela graça de Deus. Ele sabia que suas boas obras eram feitas por causa da bondade de Deus. Se ele era melhor que os outros, todos os créditos deveriam ser dados a Deus. Em contraste com isso, o publicano se sentia tão oprimido pelo pecado que nem conseguia levantar o rosto para orar aos céus. Ele só batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Aí Jesus vem e acrescenta em relação ao publicano: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Adão e Eva não continuaram tentando encontrar o caminho de volta a Deus, eles simplesmente se esconderam dele. Sabe, queridos, a esmagadora experiência de ter que admitir total impotência
longe da graça de Deus não é fácil para ninguém. Sim, aqueles dois homens criam na graça de Deus. O fariseu autoindulgente pensava que a graça de Deus somente era necessária para a prática das boas obras. A graça de Deus, pensava ele, ajuda a melhorar nosso desempenho. E não é por desempenho. O publicano sabia que se fosse para ele ser salvo, seria necessário um milagre que somente Deus poderia realizar. Além de precisar da ajuda de Deus, precisaria do dom do perdão, do dom da reconciliação. Somente Deus poderia fazer o que precisava ser feito. Seria difícil para aquele pecador, o publicano, receber a graça? Depende. Por um lado, não ficou aliviado em descobrir que havia graça para os necessitados. Por outro, a graça de Deus era difícil de ser aceita. A experiência decisiva é que nós precisamos admitir a nossa total impotência quando somos separados da graça de Deus. Isso não é fácil para ninguém. E é por isso que o caminho que leva à vida é estreito e somente alguns o encontram. Não é de se admirar que John Newton, um ex-mercador de escravos, que compreendeu a graça, que nem a nossa vida na terra, tampouco a vida no céu, farão com que deixemos de nos maravilhar com a provisão graciosa de Deus. Ele escreve maravilhosa graça e ele escreve: depois de lá estarmos por 10.000 anos, resplandecendo como o sol, não teremos menos dias para cantar os louvores a Deus do que os dias que tínhamos ao começar a fazer isso. Quando o pecado entrou nesse mundo, a graça já estava esperando por ele. Para aqueles que a aceitarem, a graça está à disposição para restaurar a comunhão desfeita com o Criador e para redimir até mesmo a pior das nossas decisões. Eu quero orar com você. Deus, eu quero te agradecer por haver mais graça no teu coração do que pecados no meu passado. Embora eu seja culpado por ter tomado decisões erradas, sei que tu podes perdoar o meu passado, cobrir os meus pecados, para que eu não me separe mais da tua comunhão e da tua santidade. Obrigado, porque Jesus morreu em meu lugar para que eu pudesse herdar a sua justiça. Não te trago nada além da minha grande necessidade, e só posso contar com a tua graça em me dar aquilo que eu não tenho. Obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus. Amém.